Hugo Mota decidiu levar o PL da dosimetria ao plenário da Câmara nesta terça. A sessão prometia ser tensa, virou um tumulto. Depois o deputado solista Glauber Braga sentar e se recusar a sair da cadeira do presidente da Câmara. Foi tirado de lá à força pela Polícia Legislativa, enquanto a imprensa foi expulsa do local e teve gente que apanhou também. Nossa repórter Luciana Amaral está acompanhando tudo na Câmara, traz o que está acontecendo aí. Acabou o tumulto, só verbal agora o tumulto. Tem gente aí, tem ainda empurra-empurra, cenas de jornalismo explícito, Luciana, boa noite. Infelizmente sim, viu, William? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Por exemplo, eu estou aqui na galeria do plenário e a gente nem pôde ficar aqui enquanto a confusão estava acontecendo. Eu tentei entrar, mas fui proibida pelos seguranças, pela Polícia Legislativa. Falaram que a ordem era não deixar a imprensa entrar aqui e também a transmissão da TV Câmara foi cortada, ou seja, realmente não houve essa possibilidade de cobrir o que aconteceu diretamente e depois a gente viu cenas lamentáveis realmente de muito empurra-empurra e até mesmo questões de agressões a profissionais. Bem, de todo modo, então, esse projeto da dosimetria, que é a redução de penas aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, ele continua na pauta de hoje aqui do plenário da Câmara, mas ainda não tem um horário certo para acontecer essa votação. Os governistas, é claro, estão tentando atrasar o máximo possível que eles conseguem e, claro, também toda a confusão com o Glauber Braga acabou atrasando todo esse processo. Por um lado, até beneficiou os governistas, mas é claro que eles criticaram duramente tudo que aconteceu. O Glauber Braga, então, que não queria sair da mesa diretora aqui do plenário, ele estava presidindo a sessão de mais cedo, só com discursos parlamentares, sem votações, e aí ele disse que não sairia em protesto ao processo que pode resultar na cassação do mandato dele. Diante disso, então, a Polícia Legislativa tirou ele à força do local, levou ele para fora do plenário. Depois, Hugo Mota disse que não permitiria mais ninguém ocupar a cadeira da presidência. Ele discursou sobre isso aqui na sessão, disse que o Glauber é reincidente e que nenhum ato extremo de nenhum lado deve ser tolerado. Agora, sobre a dosimetria em si, é claro que o texto que vai ser colocado em votação hoje ou mais tarde, não é o texto que a oposição queria, não é aquela anistia ampla, geral e irrestrita que o Partido Liberal, que a família Bolsonaro queria. Mas diante da situação com a anistia geral travada, é claro que na avaliação deles é melhor ter uma redução de penas do que nada. Então, teve essa anuência por parte da família Bolsonaro para realmente tocar. E o Centrão, por sua vez, vê uma possibilidade de, se aprovando essa dosimetria, de que Flávio Bolsonaro desista da candidatura dele, porque tem uma preocupação muito grande da proliferação de várias candidaturas de centro-direita e de Flávio ficar insistindo na candidatura dele, mesmo que ele não deslanche nas pesquisas eleitorais. A gente preparou com mais detalhes uma reportagem para mostrar todo esse acontecimento do dia de hoje, especialmente, então, é claro, em relação a esse projeto da dosimetria que foi ressuscitado pelo Hugo Mota. Hugo Mota surpreendeu o governo ao anunciar a votação da proposta. Nessa última segunda-feira, o presidente da Câmara chegou a se reunir com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e nada foi dito sobre o projeto. Governistas avaliam a decisão como uma tentativa de abrir espaço para a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mesmo partido de Mota. Com a redução de penas, o senador Flávio Bolsonaro poderia desistir da disputa e abrir caminho para que o governador de São Paulo fosse ungido como nome da direita. O presidente da Câmara nega qualquer negociação nesse sentido. Interlocutores afirmam que a intenção é tirar a pauta da anistia do caminho e começar o ano eleitoral de 2026 sem matérias que polarizem os parlamentares. Nesse sentido, Mota também quer votar as possíveis cassações de Carla Zambelli, Glauber Braga e Alexandre Ramagem. A nossa decisão ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém,
Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai colocar o projeto da dosimetria em votação ainda neste ano, assim que a pauta chegar à casa. O texto do relator Paulinho da Força reduziria a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelo STF ao tirar do cálculo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De acordo com o relator, atualmente, Bolsonaro teria que cumprir cerca de 7 anos da pena para a progressão de regime. Já pelo novo texto, ele poderia sair da prisão depois de 2 anos e 4 meses. Desde o dia que eu assumi, ficou claro para todos que não tinha anistia, que nós estávamos aprovando a urgência de um projeto que tratava de anistia, mas o meu substitutivo não trataria de anistia, trataria de redução de penas. E eu estou falando isso desde o início. Então, portanto, acho que foi maturando também as pessoas que estavam contra e hoje a gente teve, assim, digamos assim, o entendimento da maioria da casa para a votação. Leonardo, o contexto todo é bastante complexo, com várias partes que interagem, mas acho que a gente precisa olhar cada uma na sua vez. Vamos começar pela questão disso que parece ser, quando eu estou falando do projeto de lei de dosimetria, um tipo de acordo acertado às pressas. Que qualidade teria isso, se é que a gente pode chamar de acordo? Olha, William, eu acho que a reportagem foi muito rica, né, no sentido de mostrar os interesses que estão envolvidos na construção desse acordo. Acho que vamos voltar até o final da semana passada, né, quando o Flávio Bolsonaro anuncia a candidatura, e ali, na verdade, o que está por detrás é o anúncio do Flávio Bolsonaro como o interlocutor e o porta-voz do bolsonarismo, resolvendo uma crise interna, né, que existia ali na família. Mas essa pressa que o Flávio Bolsonaro demonstrou, inclusive convocando os presidentes para uma reunião, os presidentes dos partidos do Centrão para uma reunião na segunda-feira, demonstrou também fragilidade e falta de cálculo político, né, porque demonstrou que existe um senso de urgência ali na família que tem a ver com o estado de saúde, a situação do ex-presidente na cadeia, enfim, tudo aquilo que está envolvido, né? Os partidos do Centrão não quiseram aparecer numa foto com Flávio Bolsonaro na segunda-feira. E, ao fazerem isso, eles disseram nas entrelinhas que, olha, quem vai dar o tempo desse processo sou eu, né? E aí é muito importante a gente pensar que, se o Congresso aprovasse uma anistia ampla, como o Flávio colocou, você escalaria, né, uma crise com o STF, que eu acho que agora, embora aí a coisa esteja estremecida, não interessa ao Congresso, porque no final das contas, se você escala uma crise com o STF, né, o Executivo vai se apoiar no STF, uma boa parte da imprensa também vai, né, porque é contra essa questão da anistia geral, e o Congresso ia ficar sozinho e dividido. Então, o Congresso também não interessa esse processo. Mas eu acho que a dosimetria é um passo, né? Talvez seja o passo possível, e claramente é uma sinalização de boa vontade, né, dos partidos do Centrão, dentro daquilo que é possível. Acho que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar não assumem isso publicamente, mas percebem, né, esse processo. E eles sabem que a sorte do Bolsonaro depende do sucesso de uma candidatura da direita. E o Flávio hoje tem dificuldade com esse processo, né? Então, eu acho que é uma sinalização, sim, e é um princípio de acordo. Eles não vão admitir agora, né? Mas o fato do Davi Alcolumbre ter entrado, acho que sinaliza nesse sentido também. Então, eu acho que foi uma sinalização importante que a gente viu hoje. Que solidez tem esse acordo, Caio? William, é um acordo de maioria, ele é majoritário, porque o Congresso Nacional ele é majoritariamente controlado pela centro-direita, ele é dominado pelo centrão, e o acordo de maioria ele acaba prevalecendo. Hoje a expectativa, se for votado hoje, é de um cenário talvez de 300 votos, né? 300 e pouco a 150 do governo. Esse 150 é a base sólida do governo ali dentro. Então é sim um acordo. Eu gosto de fazer a conexão do Hugo Mota pautar o PL da dosimetria com a reunião de ontem
e com a própria candidatura do Flávio, poxa, o Flávio falou que o preço para ele recuar era a anistia. A anistia não é possível e é um acordo que envolve o Supremo, porque a anistia ela não é possível porque o Supremo derruba. Agora, no momento em que o Hugo Mota pauta o Supremo calado e no momento, principalmente, em que o Davi Alcolumbre disse que vai pautar para votar neste ano, é porque tem um aceite, sim, do Supremo Tribunal Federal para esse PL da dosimetria. Isso a gente já sabia há muito tempo. Mas essa concordância do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre em pautar rapidamente, depois de uma reunião do Flávio Bolsonaro com caciques do Centrão, 2 dias depois do Flávio Bolsonaro dizer claramente que o preço para ele retirar a candidatura é uma anistia, a sequência dos fatos, para mim, está muito clara. Esse PL, ele é relacionado, sim, na minha percepção, a uma tentativa do Centrão de retirar a candidatura do Flávio. Eu usei a palavra solidez. Primeiro perguntei para o Leonardo que qualidade ele via nesse acordo. Para você, perguntei qual a solidez. Pelo seguinte, agora vem para você, Daniel. Esse acordo supõe que vários atores pouco controláveis cumpram a sua parte. Nós estamos falando de Flávio e o bolsonarismo. Alguém se arrisca a dizer quão previsível é o bolsonarismo? Número 2, o STF. Alguém se arrisca a dizer quem fala e quem controla decisões do STF? Número 3. William, você tem toda a razão. Número 3. Número 3. Opa! Os presidentes das casas legislativas. Daí a minha pergunta sobre a solidez do acordo, Daniel. Na visão de vocês, óbvio. William, você tem toda a razão em questionar a solidez desse acordo e me parece que ele só existe depois de um reconhecimento tardio e muito difícil de haver do bolsonarismo raiz no Congresso, principalmente na Câmara, de que não tinha os votos necessários. Não é nem de que, passando uma anistia ampla, o Supremo lá na frente ia declarar inconstitucional. Isso sempre teve no diagnóstico, no mapeamento do bolsonarismo raiz. Mas o bolsonarismo raiz fantasiou durante longos meses com a possibilidade de que tinha votos na Câmara para passar, mais de 257, que é um quórum simples ali, uma maioria simples. E quando você sai do bolsonarismo raiz e vai mesmo ali para o PL, que não é um PL ultra-bolsonarista, o que se ouve é, olha, o problema de colocar em votação um projeto de lei de anistia light, dosimetria, redução de penas, chame-se como quiser, o problema é que depois você acaba com a anistia ampla. E a anistia ampla como um motor de esperança para a massa bolsonarista que gosta de ouvir isso e que sonha com o Bolsonaro recuperado, é muito ruim, né? Você perde um elemento ali, um ingrediente de esperança que mobiliza, que engaja um segmento ainda relativamente pequeno do eleitorado, podem ser 20%, mas não elegem um presidente da República, mas você perde isso. E pela primeira vez você teve um reconhecimento de que não tinha voto. Não tinha voto, não é nem que não ia prosperar lá na frente, não tem voto. Então vai desse jeito mesmo, que é o que se tem. E esse reconhecimento me parece que veio decisivamente depois de uma mensagem muito clara ali dos partidos do Centrão, do Republicanos, do PP, do União Brasil, de que, olha, a gente não está com Flávio Bolsonaro até o final. Né? E isso quis dizer muito de que, olha, se não estamos com Flávio Bolsonaro, também não entregamos os nossos votos e a nossa fidelidade para qualquer projeto em relação à anistia. Então vamos testar esse assunto pelo outro lado. O primeiro lado foi, isso aí é para valer, isso se segura, isso aí vai. Agora vamos pegar outras evidências e ver o que elas eventualmente nos dizem. Leonardo, o bolsonarismo caiu na real, esse é o primeiro pedaço. Segundo pedaço, Moraes manda para casa o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, preso numa investigação da Polícia Federal, por ele atrapalhar uma investigação contra o crime organizado. É difícil imaginar alguma coisa de maior gravidade. A Assembleia Legislativa diz, não, peraí, esse negócio de prender parlamentar não é assim não. E o Moraes respeita. Manda para casa com medidas cautelares. Estamos vendo o bolsonarismo caindo na real
Moraes também? Olha, William, a gente fica escorregando aqui para não te responder, né? Agora, o que me parece é aquela história, né? O jogo chega num momento onde o próximo passo é uma radicalização onde todo mundo perde, né? E aí, nesse caso, a radicalização do bolsonarismo seria uma implosão aos moldes do que o Evo Morales fez na Bolívia, né, nesse ano, quando o Evo Morales diz assim, eleição sem Evo Morales não é eleição, aí ele tira 20% do eleitorado do processo, acaba com a esquerda no Congresso e coloca 2 candidatos de direita no segundo turno. No final, assim, acho que está muito claro que o Flávio ele não tem condições de vencer uma eleição, mas ele tem claras condições de implodir uma eleição, né? Eu acho que esse é um ponto. E aí é aquela história. Quando ele truca, né, na sexta-feira, os presidentes de partido dizem assim: olha, a gente consegue viver bem num 4º mandato do Lula. Vocês não, né? E aí está muito claro a condição de fragilidade da família Bolsonaro nesse processo de discussão. Agora, o Centrão fez questão de mandar um sinal, né? E esse sinal é curioso porque ele também é para o STF. Ele não cancela o julgamento. Ele reconhece o resultado do julgamento, ele reconhece o trabalho do Alexandre de Moraes, chancela o trabalho do Alexandre de Moraes, só reduz a pena, né? Então, me parece que a gente tem sinais, né, de que o pessoal resolveu tirar um pouco o pé, porque percebeu que o próximo passo podia levar a um tipo de radicalização onde o pessoal podia ir longe demais, é aquele lugar onde depois a gente não consegue voltar. Precisamos E se tem saber... uma coisa que o brasileiro é bom é em fazer composição, né? Ah, sim, sem dúvida. A sua observação é preciosa. Eu só ia colocar uma ironia no que você acabou de falar. Precisamos saber se combinaram com o Alexandre de Moraes. Precisamos saber. Se você tiver informação, por favor, divida conosco. Você tem essa informação? Não, eu olho muito o movimento do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre já desde lá, aquele evento do Gilmar Mendes em Lisboa, e nesses eventos ele vem captando ali, sendo o elo do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal para este assunto. E todos os sinais, quando a Câmara queria avançar e o Senado, via Davi Alcolumbre, sinalizava que não deveria avançar, tinha o Supremo Tribunal Federal por trás. Então, a partir do momento que o Davi Alcolumbre, hoje, vem a público e sinaliza que sim, e mais do que isso, que sinaliza que sim, e rapidamente, eu tenho uma percepção de que ele não faria isso, em hipótese alguma, sem um aval, ou sem um sinal claro ali do Supremo Tribunal Federal. Mas isso foi antes da liminar do Gilmar. Eu vou pegar esse assunto agora, a gente precisa combinar isso daí. Sim.